inteligência artificial já supera profissionais experientes em quase metade das tarefas, e a maioria dos vendedores ainda não sabe o que fazer com essa informação. O Heráclito, ele é um filósofo grego do século V a.C. Ele dizia o seguinte, que ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Não porque o rio seja outro, mas porque você também mudou. E essa frase, ela tem mais de 2.500 anos. Ela descreve com precisão desconcertante o que está acontecendo agora com o mercado de vendas. Uma pesquisa conduzida pela OpenAI avaliou mais de 1.300 profissionais com média de 14 anos de experiência. Esses profissionais, eles executaram mais de 1.200 atividades distintas. E em seguida, os mesmos resultados foram comparados com o desempenho de modelos de inteligência artificial. O resultado foi o seguinte: em 47% dos casos, o modelo de inteligência artificial empatou ou superou esses profissionais. Quase metade. E nós estamos falando da elite do mercado. Se você é empresário, gestor comercial, vendedor ou conduz negociações no seu dia a dia, você precisa entender o que esse número significa para o seu trabalho e o que você pode fazer com ele antes que o seu concorrente faça primeiro. Olá, eu sou Leandro Moura, eu tenho experiência de 21 anos de atuação em vendas. Eu vendo desde 2005 e eu construí esse canal com um propósito claro, que é o de transformar a nossa mentalidade em vendas com propósito, com inteligência e com estratégica. Antes da gente continuar, eu preciso de você. Para o YouTube entender que esse conteúdo precisa chegar a mais empresários, mais profissionais, mais vendedores, eu te peço para se inscrever aqui no canal agora e ativar os sininhos das notificações. Só assim esse conteúdo vai ser entregue para mais pessoas. Cada inscrição ajuda o algoritmo a distribuir esse conteúdo para pessoas que precisam ver isso. Leva menos do que 1 segundo e faz toda a diferença aqui para mim. Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo com a inteligência artificial nos últimos anos. Porque sem entender a velocidade disso, é difícil a gente perceber a urgência que nós precisamos nos adaptar em relação a ela. O Francis Bacon, ele escreveu em 1597 que o conhecimento em si é poder. E ele estava correto. Mas ele nunca imaginou que esse conhecimento pudesse ser processado em escala e velocidade impossíveis para a mente humana. Isso não é tendência futura, está acontecendo agora mesmo no mercado onde a gente trabalha, no mercado onde você também está. Eu quero deixar algo muito claro, porque esse é o ponto onde muita gente se perde. Inclusive eu já me perdi também. As vendas, na sua essência, é uma atividade humana. O relacionamento, escuta ativa, leitura de contexto, gestão das emoções, construção de confiança, nada disso vai ser substituído por um algoritmo no curto prazo. Mas existe uma parte do processo comercial que ela não é relacional, é uma parte operacional. Pesquisa sobre o cliente antes da reunião, análise do histórico de conta, mapeamento do perfil de decisão, preparação de argumentos para aquelas objeções que são previsíveis, levantamento de cases relevantes para aquele setor específico daquela empresa ou daquele cliente que você está atendendo. Isso que um vendedor experiente leva horas para fazer, um modelo de inteligência artificial faz em minutos. E aí, estudando filosofia, eu cheguei num conceito aqui que é Aristóteles. Ele diz o seguinte, ele desenvolveu um conceito que pode ser traduzido como sabedoria prática, que é a capacidade de aplicar o conhecimento certo no momento certo diante de situações concretas. Para esse filósofo, o que diferencia o sábio do simplesmente informado não é a quantidade de dados que a gente possui, mas sim a habilidade de usar esses dados quando e onde eles importam. O vendedor que aprende a trabalhar com inteligência artificial, ele não apenas aumenta a velocidade, mas aumenta sim a profundidade com que a gente chega em cada negociação diante de cada cliente. E profundidade em venda se transforma em credibilidade antes mesmo de qualquer argumento. Lembra do nosso mantra? Seja singular. Existe um estudo da Universidade de Harvard conduzido com um dos consultores ali da BCG, uma das maiores consultorias do mundo, e esse estudo trouxe um dado muito importante que eu quero te passar aqui hoje. Quando nós, seres humanos, a gente trabalha com IA de forma colaborativa, em 100% dos casos eles obtêm algum tipo de ganho. Seja de velocidade, seja de qualidade ou seja os dois ao mesmo tempo. 100%. Não existe nenhuma outra ferramenta de produtividade com esse número, gente. O julgamento humano somado ao poder de processamento da inteligência artificial cria algo que nenhum dos dois consegue separadamente. E no mundo das vendas, a lógica é exatamente essa. O vendedor, ele decide, ele argumenta, ele constrói o relacionamento, e a inteligência artificial, ela pesquisa, ela organiza, ela antecipa e prepara tudo que a gente precisa saber. Juntos, eles entram em uma negociação com uma vantagem real sobre quem ainda faz tudo manualmente. E eu quero ser muito concreto aqui, porque
porque teoria sem aplicação não muda nada. Imagina agora você, gestor comercial, com um time de 10 vendedores. A tentação é criar um sistema de inteligência artificial que venda de forma autônoma, mas isso é muito complexo e caro demais e ainda perde o elemento, o fator humano que faz a diferença no fechamento de uma venda, porque a IA não constrói confiança. O ponto de entrada é muito mais simples. Crie um assistente de IA para te ajudar ou para ajudar cada vendedor a se preparar melhor para cada negociação. Antes de uma reunião importante, o vendedor ele alimenta o assistente com o nome da empresa, o setor, o cargo do contato, o faturamento estimado e o contexto da oportunidade. Esse mesmo assistente retorna com a margem média do setor, os desafios típicos desse mercado, perguntas de diagnóstico relevantes ali na hora da qualificação, as objeções que a gente pode contornar, as que são mais prováveis de acontecer, e ele vai trazer exemplos de clientes similares que já resolveram problemas parecidos. Isso não é futurismo, já está sendo feito por empresas no Brasil aqui hoje. O vendedor que usa esse processo, ele entra na reunião sabendo muito mais sobre o negócio do cliente do que o próprio cliente esperava. E esse nível de preparação, ele cria uma autoridade antes mesmo de qualquer apresentação. Isso gera muito mais confiança na hora desse cliente tomar a decisão. Sócrates, ele dizia que o ponto de partida da sabedoria é o autoconhecimento. Mas em vendas, o segundo passo mais importante é conhecer profundamente o mundo do seu cliente. A inteligência artificial faz essa pesquisa mais rápido e de forma mais completa do que qualquer profissional conseguiria manualmente. Então o segredo é nós usarmos a IA como assistentes para que a gente seja mais assertivo e muito mais eficiente. Agora eu preciso ser muito rápido e direto com você sobre o lado que ninguém gosta de ouvir. O seu concorrente mais perigoso pode não estar na mesma cidade que você. Ele pode estar operando com uma estrutura completamente diferente, mais leve, mais eficiente, com uma inteligência artificial integrada no processo comercial desde o início. E se esse concorrente entrar no seu mercado preparado de forma muito melhor, mais rápida e com um custo operacional menor, ele vai desequilibrar os preços do setor. Não porque seja um vendedor mais talentoso, mas porque usa as ferramentas disponíveis enquanto você ainda delibera se vai usá-las. O próprio estudo da OpenAI que eu mencionei aqui no início do vídeo, ele traz um dado que poucos percebem. Em 53% dos casos, o profissional humano ainda supera um modelo de inteligência artificial. Essa janela, ela existe, mas ela se fecha a cada 7 meses que se passam. Voltando aqui agora para a filosofia, o Heráclito ele também dizia o seguinte: a guerra é o pai de todas as coisas. E no mercado competitivo que nós estamos, a disputa seleciona quem evolui e quem fica de fora. Quem evolui e quem fica parado no tempo. Quem fica parado no tempo, eventualmente, infelizmente, vai sair do jogo, e a gente já viu isso acontecer em várias empresas. Antes da gente fechar esse vídeo, eu vou resumir os 3 pontos centrais que eu quero deixar aqui como reflexão para vocês. Primeiro ponto é o seguinte: a inteligência artificial não é mais uma tendência futura, ela é realidade, ela é presente. Ela já supera profissionais experientes em quase metade das atividades analisadas em pesquisa. Ignorar isso é uma decisão que tem muito custo. Segundo ponto, a combinação de um profissional humano com inteligência artificial produz ganhos em 100% dos casos estudados. O profissional de vendas mais relevante no próximo ciclo não é o que rejeita a IA, nem é o que depende totalmente dela, é o que aprende a trabalhar com ela de forma inteligente. O terceiro ponto de reflexão é: o ponto de entrada é simples, está ao alcance de qualquer profissional, de qualquer gestor. Comece pela preparação do seu time, comece com a sua preparação. Use a IA para chegar em cada reunião com o seu cliente com mais profundidade sobre esse cliente, sobre o setor, sobre possíveis objeções prováveis. O relacionamento, o diagnóstico e o fechamento, eles continuam sendo seus, é o fator humano, é a confiança. E se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero que faça 3 coisas antes de sair daqui. A primeira, se ainda você não se inscreveu no canal, se inscreve, faz isso agora, porque esse conteúdo precisa alcançar mais pessoas. Todo o conteúdo aqui é sobre vendas, negociação, comportamento humano no processo comercial, com profundidade real, porque eu sou estudante de filosofia e eu adoro a filosofia. Segundo ponto, me segue lá nas redes sociais. Eu tô no Instagram, tô no TikTok, mas eu uso bastante o Instagram. Meu Instagram é @oleandro.moura. Lá eu publico conteúdo diário sobre vendas, sobre mentalidade, sobre estratégia comercial para quem quer evoluir de verdade. E a terceira coisa que eu te peço, compartilhe esse vídeo com um colega de time ou com alguém que você respeita como um profissional de vendas. Se um vendedor da sua equipe entender isso antes do concorrente, a vantagem é sua. Seja singular, comenta aqui embaixo #seja singular para eu saber que você ficou até o final desse vídeo. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.